Tudo bem, Walter, futebol é fácil porque você tinha dinheiro lá para investir no laboratório. Às vezes não é questão só financeira ou de recurso tecnológico, às vezes é mentalidade, é pensar diferente. Na verdade, eu sempre fui no futebol um profissional muito chato e tentava sempre andar à frente ou fazer, né, experiência maior no Esporte Clube Vitória, fazer o Vitória ser ou estar igual aos grandes clubes. E posso dizer que por muito tempo nós conseguimos isso. Mas não vai funcionar porque aqui não tem. Porque o aluno não dá. A prova disso é que o aluno chega com um relógio de 3, 4, 5 mil reais. Como é que esse aluno vai ter condições de investir num bom serviço, numa boa avaliação? Então, mas o que está me preocupando mesmo é que as pessoas não estão reconhecendo o papel de um profissional de educação física, porque é interessante, se você fala no meu nome para quem é professor, tudo bem, Walter, é professor, legal, ótimo. Mas lá, as pessoas abrem a porta e não sabem que eu estou lá dentro. Está começando agora o seu podcast Café com Choquito, um papo de treinador. Esse podcast é um oferecimento Café Havana Shop Salvador. Seja bem-vindo à 4ª edição do podcast Café com Choquito. Estamos aqui hoje com uma das maiores referências da educação física, para mim em particular, que sou fã, sou Tiete, meu amigo, professor, ainda professor, né? Parceiro de corrida há alguns anos atrás. Eu ia fazer questão de falar todo o currículo dele, mas é muito extenso, não tem como eu falar aqui, senão vai levar o podcast todo. Mas eu vou fazer as honras e fazer com que ele mesmo se apresente. E é uma honra para mim tê-lo, né, em plena segunda-feira, no meu podcast, uma moral assim, um privilégio muito grande. Professor mestre Walter Abrantes. Primeiro, a honra, a satisfação é toda minha, ver ex-alunos com competência, sucesso profissional, empreendedor, um motivo sempre de muito orgulho. Eu sempre disse isso a você, todas as vezes que nós nos encontramos, eu sempre fiz questão de deixar isso, esse motivo de satisfação, de orgulho. Hoje aqui, bem à vontade, fisiologia do exercício, mas todos sabem, né? Fisiologia da corrida, para mim, particularmente, porque sou corredor, posso dizer, sou maratonista, né? Demorei para carimbar, mas 2018, 2019 eu completei, então fico bem à vontade para conversar de um tema que até então fazia parte da docência, sala de aula, cursos, mas profissionalmente eu nunca trabalhei com corrida, né? A corrida para mim era o meu lazer e a parte de avaliação sempre apresentando aos alunos possibilidades. E hoje aí eu estou me aproximando mais da corrida também, com alguns projetos aí que estamos juntos, com algumas ideias de... Na verdade, a ideia é sair do futebol e explorar esse mundo que está em aberto aqui em Salvador, aproximar cada vez mais dos treinadores de algumas modalidades. A corrida mais natural, mais fácil, mas Salvador precisa de um centro de avaliação de fisiologia do exercício. Nós temos muitos talentos e que estamos perdendo um pouco aí no detalhe da aplicação da ciência. É super importante você já trazer que, na verdade, você aí... Faltou a apresentação, né? O spoiler, né, do que vai acontecer, e é bom que cria já a expectativa de quem está ouvindo a gente. E, de fato, quem é Walter Abrantes? Então, Walter Abrantes, corredor, né? Porque Walter Abrantes, professor, mais fácil, graças a Deus, rapaz. Essa semana eu andei em alguns lugares, pô, que satisfação, até me arrepio, assim, de ver o carinho, né? Fui lá, estive com você lá, encontro outras pessoas, outros alunos, e sempre com uma menção muito positiva. Isso, para mim, é talvez o maior mérito, né, da docência, esse reconhecimento por parte dos alunos. Mas Walter corredor, talvez. Foi interessante essa história, porque fui morar em São Paulo. Aqui em Salvador eu já corria um pouco, mas Salvador naquela época, a corrida era para corredores
como é que eu posso dizer? Da elite, né? Sim, alto rendimento. Alto rendimento, Amador. poucas pessoas participando das provas. E aí eu fui para São Paulo, morar em São Paulo. Aí já tem um detalhe dessa história aí, que o meu primeiro polar, um frequencímetro, né? Já O foi ali A3. de 96, O A3, 97. aquele redondinho. Então, ali já começou toda a história da corrida em estudar fisiologia correndo, né? Porque aí quando você vai monitorando, vai aprendendo. E aí eu fui para São Paulo. Aí lá, um professor até muito famoso aí também da fisiologia do exercício, Newton Nunes, está sempre aqui em Salvador ministrando aula em pós-graduação. Um professor lá do INCOR, uma referência também. Aí ele falou, Walter, vai ter uma corrida de revezamento, você não quer participar? Corrida de revezamento? Como assim? Não, vai ser uma maratona, cada um corre ali, são 8 pessoas. Tá bom, eu topo, vamos lá. Aí, chego lá, não lembro agora o parque qual foi, 20 mil pessoas. Eu olhei assim... Pela estrutura aí, o Ibirapuera, o Vila Lobos não, que é menor, o Parque das... Tinha um Pão de Açúcar envolvido na história, uma corrida de revezamento Pão de Açúcar. Acho que era o Vila Lobos, na área do Vila Lobos, né? Na entrada do parque, eles usavam aquela parte externa do parque. E aí tal, corri, tinha até um campeão, foi atleta olímpico do Brasil, estava junto, Pedro Chamoleiro, eu lembro até hoje. Éramos 8 só para participar. Terminamos a prova, corri ali meus 5 quilômetros, né? 8, 5 de cada, 5 e aquela fração. Rapaz, aquilo ali me deixou assim, falei, porra, que é isso? Ok, aí terminou, nos reunimos lá, ficamos conversando um pouco, e aí você pegou sua medalha, eu falei, medalha, a gente ganhou o quê? Não, é medalha de participação. Porra, eu nem sabia que tinha medalha de participação. Pra você ter uma ideia, isso foi em 98, Salvador, se eu não estiver enganado, 2003, 2004, que começou alguns circuitos das estações, não sei o quê. Circuito da Braskem, na verdade. Estações chegou em 2010. Então, e a partir daí, São Silvestre, algumas vezes, minha esposa é de São Paulo, então sempre ia passar a festa de final do ano em São Paulo. E aí, dentre essas idas para o final do ano em São Paulo, teve uma que eu estava no interior, Boituva, que é até a cidade do paraquedismo. Eu falei, não, mas eu vou correr São Silvestre. Aí ela me deixou na rodoviária, eu fui da rodoviária, desci na Barra Funda, Paulista, corri os 15 quilômetros. Fez mais do que os 15. Levei uma camisa enrolada na cintura para trocar, para direto, metrô, voltar Barra Funda e voltar para passar o ano novo com a família. Então, o corredor tem dessas loucuras, né? Então, Walter Corredor é essa pessoa aí que correu algumas São Silvestres e em 2018 eu pude completar uma maratona, 2019. É isso. Enquanto professor aí, os alunos mesmo contam minhas histórias aí de sala de aula, mas hoje eu acho que vale a pena ressaltar essa questão que eu gosto muito de falar sempre da corrida. Walter, você tem uma referência muito significativa no desporto futebol, né? Queria que você trouxesse um pouco qual era o seu papel enquanto fisiologista nos times de futebol que você atuou, para que a gente possa fazer uma ruptura depois do que a fisiologia vai ter como importância para a corrida de rua. Podcast é bom que a gente fala à vontade, né? Não estou dando palestra. Sem nada. Não tô pode xingar. Não tenho que falar nada. Nada. Né? Então, na verdade, eu sempre fui no futebol um profissional muito chato e tentava sempre andar à frente ou fazer, né, experiência maior no Esporte Clube Vitória, fazer o Vitória ser ou estar igual aos grandes clubes. E posso dizer que por muito tempo nós conseguimos isso, né? O Vitória tinha uma estrutura, eu sempre conseguia convencer a diretoria, então a gente tinha isocinético de bastante tempo, análise bioquímica de bastante tempo, a sala de musculação 2 vezes foram trocadas por marcas top, então sempre aí foi o uso de GPS, quando era o primeiro que eu levei quando eu voltei para o futebol em 2019, eu levei o meu Garmin para monitorar o treino com para fazer as pessoas entenderem da importância. Então, Walter era esse profissional que exigia de todos que estavam ao seu redor que cada um buscasse na ciência, só que isso gera muito desgaste, muita briga, nem todo mundo aceita, mas olhando para o lado positivo, eu posso dizer que pude mexer com muitos profissionais no sentido positivo também. Participei da formação e hoje eu vejo muitos com muito sucesso no futebol, que também é motivo de orgulho ver, onde eles estão galgando a partir dali das provocações iniciais da sala, de um artigo, de uma reflexão do que aconteceu no treino, de uma conversa como a gente está tendo aqui agora. Então, esse foi o fisiologista, Walter, né? Responsável ali no primeiro momento pelas avaliações
Já no momento mais recente, deram tudo que eu queria, né? Porque eu falava, ó, tá treinando muito. Isso estou falando de 15 anos atrás, mas você não tinha tecnologia para mostrar isso. Nos últimos anos, não, tá treinando muito, tá aqui, ó. Então, ajudou muito ao trabalho da fisiologia, GPS, acelerômetro, giroscópio, enfim, toda essa tecnologia aí ajudou bastante a diminuir um pouco. Contra número, No argumento. não tem tantos argumentos. Mas, então, o que, que eu estou querendo ver a pandemia, né? Quando eu saí do futebol, eu falei assim, agora, sem querer dar spoiler, né? Mas eu falei assim, por que, que os outros esportes a gente não consegue ter essa aplicação da ciência? Tudo bem, Walter, futebol é fácil porque você tinha dinheiro lá para investir no laboratório. Às vezes não é questão só financeira ou de recurso tecnológico, às vezes é mentalidade, é pensar diferente. Ah, mas não vai funcionar porque aqui não tem. Ah, porque o aluno não dá. A prova disso é que o aluno chega com um relógio de 3, 4, 5 mil reais. Como é que esse aluno vai ter condições de investir num bom serviço, numa boa avaliação? É, tudo bem, Contraditório, né? é bastante contraditório. Então, sem querer usar termos assim, mas olhando de fora ainda, né? Porque agora eu tenho aproximado de algumas pessoas que estão, assim como você, também entendendo o que é importante. Mas olhando o cenário de uma forma geral, de fora, eu vejo que tem uma certa acomodação nisso. Porque, rapaz, meu filho agora resolveu fazer educação física, então eu estava conversando com ele bastante sobre isso. Cada vez que chegava uma tecnologia dessa na minha mão, isso dá um trabalho, rapaz. Então não é uma questão. Hoje você olhar uma tecnologia é fácil, mas para você entender ela, explorar, estudar, ter evidência científica, então às vezes falta um pouco dessa questão, né? Otinho, você atribui talvez essa deficiência do mercado. E eu lembro que quando eu saí da faculdade em 2008, o suprassumo da educação física era fazer especialização em fisiologia do exercício. Se a gente for botar aí da minha geração, acho que a maioria tem especialização em fisiologia do exercício. E se a gente for olhar hoje no mercado, essa grande maioria que tem essa especialização não utiliza a fisiologia do exercício como principal base de intervenção dentro da sua área de atuação. E triste, né? Porque justamente abre essas lacunas de deficiência dentro do que é tratado. E aí eu queria que você, como professor, que formou a grande maioria, se eu já formei quase 400 pessoas hoje dentro da instituição que eu ensino, você já deve ter formado 4.000. Mais Ou de 20 mais. anos, 20 anos, né? Muito mais. Eu já tenho 6 anos como professor universitário, já formei já um grande número de professores e tive a honra de ser formado por você e visualizava isso com grande propriedade. A grande maioria, fisiologia era marcada, né? Gaitinho e tal. Quem estudava realmente se mostrava sendo diferenciado, e hoje eu percebo que tudo isso era simplesmente um clichê para dizer que era diferente, e na prática a gente não consegue visualizar. Essa deficiência você atribui ainda pela ignorância de falta realmente de estudo do profissional, você atribui uma questão histórica de reprodução de erros se vem se repetindo, mesmo com a nova geração da educação física. A que você atribui essa deficiência? Ixi, é muita coisa aí agora, né? Primeiro, eu queria fazer uma menção, né? O professor Marcelo Afonso foi meu professor. Então, veja, né? Observando Marcelo, colega hoje da Universidade Católica. Marcelo, em 1996, 97, me apresentou na pista de Pituaçu uma avaliação de lactato. Eu era estudante. E você vê Marcelo Afonso hoje com um ventilômetro moderno, com outro ventilômetro, falando de limiares, treinando os seus atletas com base nos limiares. E você, o Érico, utilizaram essa tecnologia também. Mas eu acho que houve uma fragmentação de entender assim, eu sou o treinador, eu não sou o avaliador. E realmente, às vezes, é difícil fazer as duas coisas. Principalmente quando falta um pouco de referência de alguém fazendo. E aí, quando eu não vejo ninguém fazendo, talvez isso distancie um pouco mais. E aí eu não consiga levar para meus alunos
a realidade do fazer. Porque eu não estava fazendo e vivendo disso. Então fica no mundo teórico. Talvez agora, em frente aos desafios do fazer, talvez isso incorpore um pouco mais o meu próprio discurso de que é possível fazer. Sim. Mas só o tempo é quem vai dizer. Mas olhando grandes centros como Rio, São Paulo, Porto Alegre, isso é corriqueiro hoje. Então, eu não consigo entender, independente de Walter Abrantes, não consigo entender como você tem um atleta seu de ponta, ou um atleta amador, que quer investir, que tem condições, que quer o melhor, de outras modalidades também, leva para onde? Qual é um centro em Salvador que a gente possa receber essa pessoa e ele passar por todo o processo de avaliação? Você vai pingando, ó, para esse Fazer médico um você vai aqui, para isso aqui você vai fazer isso aqui, para essa avaliação você vai fazer isso aqui, mas você não tem um centro que seja referência, independente, eu quero falar, Sim. independente de ser Walter Abrantes, mas Salvador precisa, o porte da cidade de Salvador não dá mais para Não entender que a tem. gente não tenha Negar centros isso. como esse. A questão da formação, não sei o porquê não desperta interesse. Eu acho que o mundo da estética, ele compete um pouco com isso, no sentido de desperta mais interesse do aluno, de virar logo personal, virar personal ainda enquanto estagiário, é mais fácil estar naquele ambiente ali. Ele não vai virar treinador de corrida como estagiário. Mas, com todo respeito, fica lá só corrigindo o movimento da academia, ele vira personal. Sim. Então, isso vai afastando. Aí eles vão se encantando com aquilo, porque começa a ter uma remuneração ainda indevida. Sim. E aí eu estou vendo que a aproximação com o esporte, de uma forma geral, não desperta interesse mais desses alunos. A gente tem também na Educação Física da Bahia aquela grande polêmica da licenciatura e do bacharelado, que é inevitável quando a gente fala isso, de que esporte de rendimento é ruim para a saúde. Aí sempre aquela coisa, e o joelho de fulano, gente, é volume, não tem nada a ver com esporte é saúde. O esporte é um ambiente saudável, não dá para se balizar nesse sentido. Mas eu fico um pouco triste, porque a gente que contribui na formação, a gente espera um pouco mais de atitude no fazer. E a gente vai, poxa, por que não faz, né? Realmente eu não tenho essa resposta para te dar assim, em definitivo. Eu quando idealizei a construção do método, né, eu fui justamente evidenciar na literatura qual era as avaliações, a gente até conversou um pouco sobre isso, e eu fui um pouco de encontro a protocolos, né? Eu peguei os principais métodos e protocolos e distribuí esses protocolos dentro da minha realidade prática, onde eu vivenciava que meu público aceitaria determinados protocolos ou adaptação de determinados protocolos dentro do que eu achava necessário para a minha prescrição e expertise de metodologia. E vem dando certo, né? Essas adaptações. E percebo se eu não tivesse a construção de base, né? Dos momentos do laboratório. E aí a gente via que quantos seguidores você tinha no laboratório? 5 no máximo. Conto de dedo que eu lembro, né, que eu vivenciava, que realmente, né, buscaram naquele momento. A gente tinha um laboratório na faculdade que, apesar de pouco recurso, mas tinha hoje, Sim, a sim. gente tinha um latímetro, a gente tinha, Sim, né, toda uma estrutura, tinha um laboratório teste de de fisiologia Viguet, tinha um todo, lactímetro, um cicloergômetro, enfim, tinha um um ventilômetro. ventilômetro, né, e acabou que era mais aplicado com os alunos de fisioterapia. Eu lembro disso, que eu vivenciei algumas aulas para essa fisioterapia, porque tinha mais coro e pessoas interessadas naquele processo. E na educação física, né, não era, e poucos perderam essa oportunidade, muitos perderam a oportunidade de estar ali presente. E percebo que eu não consigo desenvolver meu trabalho sem avaliação. Queria que você trouxesse, né, para todos os corredores profissionais que estão ouvindo a gente, quais são os principais protocolos e por que deve ser realizada avaliações, essas avaliações em especial, desde a mais simples à mais complexa, e para quais níveis, e se realmente é necessário ou não. O professor hoje, ele consegue prescrever sem um protocolo de avaliação a corrida. Bem interessante. Quando eu voltei de São Paulo, eu acabei voltando para o futebol, o Vitória, né? Isso em 1999. E aí eu convenci a diretoria lá, o presidente na época, e o Vitória naquela época comprou um ergospirômetro
top, na época, $29 mil, ele tá falando. Então eu fiquei mais 2 anos com o laboratório do clube, mas aquilo me satisfazia porque foi o que eu fui aprender em São Paulo. Quando eu saí do Vitória, em 2001, aí eu falei, primeira vez lá atrás, né? E agora? Eu não tenho mais ergospirometro, eu não tenho condições financeiras de comprar um ergospirometro. Aí que eu fui me debruçar um pouco no lactato. Porque, do ponto de vista de limiares, são transições metabólicas, né? São pontos determinantes para determinada distância, tentando também envolver o pessoal que deve estar assistindo aí, que não é da área especificamente, mas são pontos de transição que determinam zonas de treinamento. Claro que você tem testes de campo bem validados, que te dão essa referência, que podem ser bem utilizados. Eu sinceramente, fico muito indignado quando eu vejo uma prescrição sem a referência do limiar, seja ela de uma ergospirometria, seja ela de lactato, seja ela de um teste de um direto, de um Eltman. De que forma seja, eu não consigo entender. Como é que ocorre aquilo? É uma discussão, quantas zonas você tem no seu treino? Você usa quantas zonas? Beleza, são 5, 4, cada um escolhe 3. Beleza, até aí cada treinador tem sua liberdade de fracionar mais, para elaborar o seu micro, o seu método, beleza. Aí você pergunta assim, mas você se baseou para separar essas zonas em qual método? Da frequência cardíaca. Ok, para deixar bem claro, eu adoro a frequência cardíaca, mas ela tem suas limitações. Entendendo as limitações dela, para corredor, dá. Né? Eu uso no meu dia a dia lá para monitorar, mas quando você vai para longas distâncias, quando você vai para condições ambientais desfavoráveis, quando você tem uma grande expectativa, a parte emocional envolvida, a frequência cardíaca tem suas limitações. E aí, você estabelecer zonas por frequência cardíaca, aí você ainda pergunta, mas e a máxima qual é? Aí vem, não, a máxima é 220 metros de idade, ok, também é uma boa equação, mas no corredor, talvez a gente precise de um ajuste melhor. Não, mas foi obtido um teste de esforço. Tem um monte de teste de esforço aí sendo feito que não leva as pessoas a ter exaustão. Nem submáximo. Para em 85% e já caracteriza como teste máximo. Então, a gente tem que ter outras possibilidades. E eu me encontrei muito no lactato. Primeiro porque ele é produto do metabolismo. Então, mudança na ventilação é indireto para limiar. O lactato tem um objeto direto. Ainda que tenha uma polêmica sobre ácido lático, lactato, etc. Mas, assim, entendendo que o lactato, quanto ele está aumentando, quanto mais alto ele tiver, é fruto de uma participação anaeróbica, glicolítica. E isso indica aos treinadores pontos de transição. Então, não tem como não tirar bom proveito disso. Alguns falam, mas a fita é muito cara, principalmente agora que o dólar está caro. Mas a gente acabou de citar, uma parede de ergospirometria também é caro. Então, e aí muitas vezes a gente compra um tênis de 800, 1.000, 1.200, 1.500, a gente compra um relógio de 5.000, a gente compra roupa hoje cara, e aí vem uma pessoa para te oferecer um teste que vai ajudar bastante você ali, o treinador e o próprio atleta, e aí muitas vezes, eu vou ser bem sincero, eu não posso nem dizer que as pessoas disseram que é caro, porque eu ainda não ouvi essa informação. Talvez daqui a um tempo eu diga, rapaz, eu ofereci fulano, mas fulano está achando caro. Pode ser que eu ouça, mas hoje eu ainda acredito que tem pessoas que nem sabia. Você está falando isso aí, não sabia que tinha. Então, isso é que a gente precisa dar essa movimentada e mostrar para as pessoas. Inclusive, eu tenho um convite aqui, uma proposta para a gente fazer. A gente pode trazer o corredor para ouvir, explicar o que é o limiar, para que serve. Porque a gente está numa geração que as pessoas querem ser convencidas, né? Eu pago, ok. Mas me convença de que isso vai ser importante para mim. E aí, não tem essa parte mais fácil da história, né? Aí, para a gente se a gente tiver esse público, fica fácil. É isso. Obviamente, quem sabe que tem pessoas também que têm dificuldade, e aí vem as parcerias, vem o seu projeto social. É exatamente isso que a gente quer equilibrar, mas que a gente possa ter em Salvador, de alguma forma, essa contemplação aí do... Você trouxe aí a ergospirometria como uma das variáveis de avaliação. Queria
que você trouxesse a sua experiência lá do INCOR, né, da sua vivência científica do INCOR, sua vivência prática com a experometria e como você entende hoje a aplicabilidade e interpretação de um resultado de uma experometria. Algumas assessorias, alguns profissionais exigem, né, a entrada do aluno, a matrícula do aluno, a contemplação do exame da experometria, porém, não sei se é utilizada da forma adequada, né? Você está me provocando mesmo. Estou provocando, a ideia é essa. Na verdade, por a gente ter o grau de Quem intimidade... quem vai ouvir a pancada depois é o seu podcast. Exatamente, a ideia... Beleza. A ideia é essa. Então, eu quero que você traga e... Uma coisa é ouvir de Choquito, que venham de um processo de construção. Outra coisa é ouvir de você, que é uma referência para mim. E talvez o único que teve aí a vivência do INCOR dentro da sua formação. Teve recentemente aí no American College, né, também trazendo uma nova, né, vivência. Então, ninguém mais do que você para poder trazer esse assunto à tona, que é algo que eu tenho e compartilho com você da mesma indignação e da mesma conclusão dentro de que forma é tratado, né, o exame de excerometria dentro do processo. Bom, depois você me lembra, ficou faltando a questão da pós-graduação. Vai, certo. Eu queria fazer um comentário sobre isso aí. A ergospirometria é padrão ouro para identificar VO2 máximo. Normalmente temos bons equipamentos no mercado. Para limiares, é um parâmetro indireto, mas até aí tudo bem, bem validado. E só interrompendo, a gente consegue identificar dentro de uma experometria também o limiar de lactato, no protocolo de rampa? Então, aí é que está. Tem que ter questão é o protocolo. Isso. Eu tive uma grande polêmica lá no INCOR, eu ainda como estudante lá, né, já graduado, estudante lá da pós-graduação, que tinha um professor que levava seus atletas para serem avaliados lá. E eu conversando com ele entre os testes, ele falava assim, olha, eu estou fazendo aqui o teste, mas essas informações aí eu não utilizo. Mas quais informações? Essa da frequência cardíaca aí não bate. E eu, como não bate? São limiares, então tem que bater. Aí, conversa vai, conversa vem, o protocolo com inclinação, não é nem o protocolo em rampa também, sim, mas o protocolo com inclinação, para ser bem específico, com inclinação, ele vai alterar fibras, metabolismo. Então, a gente não consegue trazer para a mesma condição metabólica uma corrida, teoricamente, numa condição no plano. Reduzir a fadiga periférica no primeiro momento. Pronto. Então, eu digo assim, ó, primeiro é um bom teste no sentido de que você consegue fazer junto o eletrocardiograma, que é importante para quem faz esporte de alto rendimento, e essa avaliação cardiológica anual, eu acho isso muito importante que seja feito. O ideal seria aproveitar. Mas tem uma grande discussão aí de ajuste de protocolo. Só que existe um modelo comercial do teste que tem que durar 10 minutos. E um protocolo, para você ter uma boa avaliação de limiar, você vai gastar pelo menos 20, 25 minutos. Assim, no todo, né? Das intensidades melhores e tal. E nem sempre comercialmente isso é interessante. E muitas vezes a distância de entender o que eu uso do treino. Aí vem a velha história, mas eu te dou as frequências cardíacas. Eu gostaria de ter a carga, a velocidade, se for na esteira a velocidade, se for na bicicleta em watts, enfim, alguma carga. Aí, hoje você traduziria isso de uma forma mais efetiva. Enquanto não existe essa proposição de ajuste de protocolo, eu acho que muitas vezes o que está vindo de lá, vamos falar de uma forma bem objetiva, eu vejo pessoas que pegam a ergospirometria, que o aluno pagou caro, sim, tudo bem, tem possibilidade de pagar pelo convênio, mas particular. Mas pagou caro porque é um produto, sim, caro, até porque o equipamento é caro. E aí o treinador prescreve por última. Mas você não está com a ergospirometria na mão, então quer dizer, no tempo atual não cabe mais. Então vamos ajustar, vamos conversar, vamos ajustar protocolo, principalmente aquelas pessoas que têm as assessorias que já têm a comunicação com algum desses médicos responsáveis, precisa aproximar, mas fingir que não está acontecendo nada e fingir que aquele resultado ali está satisfatório, aí também está se enganando, digamos assim, nessa perspectiva. Agora, eu já fiz muita ergospirometria, já fiz muita ventilometria. Eu vou falar agora particularmente,
eu ouvi muito do atleta que a máscara atrapalha. Então, A funcionalidade do teste ela não é favorável para o corredor. aí, vamos lá, você quer saber o VO2 máximo, vai ter que passar pela máscara, não Sim, tem outra tem opção. jeito. Mas se eu estou querendo um teste só para ajustar a minha planilha, eu não preciso desse valor de VO2 máximo. Então depende muito do que você está querendo. Da No processo finalidade. de formação de um jovem corredor, é importante ir acompanhando o VO2 máximo. Mas você tem um atleta já de 25 anos, que já é corredor há 10, 15 anos, você não vai ter expectativa mais de saber como Além é que está o daquilo. VO2, porque o próprio desempenho dele de capacidade aeróbica, né, que é o que a gente usa, já está bem claro para você nos treinos. Então, diminuiria um pouco a importância. Então, esse inconveniente de tirar máscara e etc., e essa queixa do atleta, ainda que ele vai fazendo algumas vezes seguidas, vai diminuindo um pouco essa sensação de desconforto. Mas aí eu me pergunto, hoje, usando o lactato, não tem desconforto a não ser furar o dedo? Que com sangue você nem sente. Se você perguntar a qualquer pessoa, só quem tiver pânico de furar o dedo, É. mas você prefere furar o dedo, pegar uma gotinha ou fazer um teste com a máscara? O atleta tem um absoluto certeza, ele vai dizer, eu prefiro que você fure meu dedo. Então, tem algumas coisas aí que são um pouco comerciais e a gente precisa ir desmistificando um pouco isso. E para mim, o mais importante da metodologia de avaliar lactato é porque eu fazia a minha avaliação. Eu cheguei quando eu fui treinar para maratona, eu parava o carro, botava um aparelho lactato e parava de tempo em tempo para ver como é que estava acontecendo durante 28, 25, 30 quilômetros. Então, agora você falou do ACSM. Tem um aparelho, um ergospirômetro, que lá nos Estados Unidos custa $5.000. Ele só faz oxigênio, ele não faz CO2. Aí, porra, eu falei, por que esses caras fabricaram um equipamento que só faz o oxigênio, só analisa o oxigênio, não analisa o CO2, se para limiares eu preciso do O2 e do CO2. Aí, conversando lá, entendi o seguinte, e indo para o livro do HIIT, né, que é uma referência, a velocidade que você alcança o VO2 é uma boa referência para escrever O treino. VVO2. Então, os caras estão usando só para achar o VVO2 máximo, não necessariamente o VO2 máximo. Sim. Então, eles estão usando para fazer outro tipo de controle nas sessões, nos HIITs. Por isso que é um equipamento mais simples, portátil até. Tem muita gente no Brasil, tem uns caras de referência em São Paulo que estão usando esse equipamento também. Na verdade, ele é 1 minuto depois, até 1 minuto depois do VO2 pico. Tem uns protocolos. Não, na verdade, o VVO2, você não dá para saber exatamente isso, porque tem gente que suporta 4, 5 minutos no VO2 No VO2 máximo. Depois de ter mas a botado o pico referência ali. é quando ele não é o pico. Quando ele finaliza, É onde começou o maior valor. entendi. E Só é que até às onde ele vezes, segura. só que você fica ainda 5 minutos, às vezes, tem atleta que fica 3 minutos. Mantendo e aumentando ou mantendo? Normalmente, para ser VO2 máximo, estável. Estável. Entendi. Perfeito. Então, hoje, você olha as planilhas de parametrização de HIIT, né, acima dos limiares, aquela escala lá para cima, então você vê uma boa referência é o VVO2. E aí, os testes de 5 minutos até a exaustão tem sido sugerido também como um bom teste para estimar, nesse caso, estimar a VVO2. Teoricamente, o CO2 ele vai traduzir, porque ele vai manter a linearidade, vai traduzir a mesma condição dos limiares. Esse que só avalia o oxigênio. Esse que avalia, você não tem limiares. É isso, mas por exemplo, você passa a ter outro ponto. Passa a ter outro ponto, isso. Um outro ponto de transição. Outra condição. Que é acima do limiar 2, digamos assim. Ficaria outra referência. Ficaria entre um teste direto e indireto, dentro de um meio termo. Poderia de fácil utilização e mais barato. Mas aí também entra outras coisas para você prescrever, que é outra coisa que eu fico um pouco assim, questionando, vendo. Hoje eu fiz 10 tiros de 400 metros. Beleza. Que limiar, intensidade, intervalo. Não, all out. Out. Todos são all out. Só existe HIIT, all out é 1.000 no máximo, é 800 no máximo, é 400 no máximo. E aí, para essa parametrização do HIIT, a VVO2 ela é uma informação interessante. Que a maioria da literatura está evidenciando, né, a profissão. Exatamente. Já que você trouxe, né, já tomando de 8 anos para cá, o HIIT, né, propriamente dito, que nada mais é do que o treinamento intervalado de alta intensidade, tomou evidência, né, que é a cura do mundo do treinamento anaeróbio, né?
até para o câncer. Enfim, claro que a gente está aqui querendo trazer a ciência e também a realidade que vem sendo praticado com determinadas terminologias que, da mesma forma que ajuda, prejudica também. E a gente virou um modismo comercialmente. Na verdade, o treinamento de alta intensidade já é utilizado desde treinamento a treinamento. Porém, se criou um protocolo, que foi, né, o artigo base, que evidenciou a nomenclatura, e desafio, como já fui desafiado e desafiei outras pessoas, a utilizar, de fato, o protocolo do artigo e fazer baseado naquilo. E foi muito mal interpretado e utilizado, né, por vários profissionais e até hoje disseminado aí. Tanto que já está caindo por terra. Muitos já se fala muito pouco. Os que conseguiram pegar, traduzir da forma que deve ser traduzida, utilizar da forma correta e séria, estão dando continuidade e conquistando espaço em cima disso. E os que realmente trataram como reprodução, né, comercial, acabou não utilizando. Queria que você trouxesse qual é o seu entendimento frente a toda essa onda que ocorreu com a utilização dessa terminologia, baseado nesse artigo base que foi evidenciado, e o que está sendo, né, traduzido através desse processo. Então, aí, talvez um pouquinho de controvérsia aí, né? Que é importante também. Eu confesso a você que, quando eu voltei do American College, do Congresso em 2019, eu comprei um livro lá, que eu já vi no avião lendo esse livro, e eu, a partir desse livro, que são as maiores referências, a maior referência em HIIT no mundo, os A maior caras... revisão, né? É um livro que tem 20 capítulos, um livro que tem 8 capítulos geral, e depois um capítulo para diferentes modalidades esportivas, da aplicação do treinamento intervalado em diferentes condições de modalidades Gestuais esportivas, motores. com muitas referências. Então, mas vamos lá. HIIT é time eficiente. O que significa isso? O Gibala, que foi um dos pioneiros, sim, ele sempre na introdução dos artigos dele, ele fala que queria encontrar uma estratégia que combatesse a principal desculpa das pessoas não se exercitarem, que era a falta de tempo. Então, ele não quis mostrar que o HIIT era melhor que o contínuo. Ele quis mostrar que o HIIT era uma estratégia semelhante ao contínuo, mas que poderia, do ponto de vista de comportamento, dar mais certo, porque as pessoas precisariam destinar menos tempo. E esse HIIT lá atrás eram 6 tiros, eram 6 testes de Wingate. Extremamente intenso. Hoje você já tem outras formas e outros parâmetros para prescrever HIIT. E eu estou muito encantado, gravei um monte de aula na época da pandemia. Sim, e hoje, sempre que eu posso, estou falando e fazendo palestra sobre isso, porque para quem gosta da fisiologia do exercício, entender a parametrização do HIIT é mais rico do que entender a parametrização dos limiares. Sim. Porque você tem descobertas do limiar para cima. Até então, a gente denominava até como anaeróbico, e na verdade hoje não é um entendimento. Primeiro que ali você pode ter condições teoricamente mais anaeróbicas, mas quando você faz 10 tiros, deixou de ser anaeróbico. Você vai buscar adaptações metabólicas, oxidativas, musculares, aí olha que interessante a fisiologia. Existe uma área que a gente estimula chamada PGC-alfa-1, que o treinamento contínuo estimula, dali gera mitocôndrias, capacidade oxidativa, enzimática. Isso aí a gente já conhece há muitos anos. Só que o treinamento intervalado mostrou também estimular a PGC-alfa e gerar as mesmas adaptações. Então, não necessariamente são melhores adaptações ou são maiores adaptações. Talvez uma substituição de volume por intensidade. Eu acho que massacramos muito historicamente os nossos atletas com muitos volumes, e hoje a gente vê que, utilizando o HIIT, talvez a gente não precise de planilhas tão volumosas. Agora, da mesma forma que eu sou encantado e que nessas poucas palavras eu quero dizer que gosto do HIIT, é preciso entender que eu estou falando muito em HIIT parametrizado. E HIIT parametrizado não é falar de HIIT curto, HIIT longo, não. Precisamos entender de outra forma. Primeiro que quando eu vou fazer HIITs teoricamente mais longos, eu vou me basear na curva de baixo para cima. Se eu for fazer HIIT mais neuromotor, eu vou de cima da velocidade máxima do indivíduo para baixo. Então, no livro eles falam assim, ele brinca, escrevendo no livro, dizendo assim, que existem 1.780 e poucas mil diferentes maneiras de esfolar o gato.
Esfolar o gato Sim, no no sentido... trocadilho. que hoje a gente tem... Matar o peão. Mas ele fala, então, não tem um único, não dá para nem entrar na discussão daquele protocolo, porque, na verdade, existem diversas possibilidades. O que está acontecendo é que as pessoas não estão sabendo qual é o objetivo de utilizar o HIIT naquela sessão e naquele momento da periodização. Não saber priorizar. E não entender também a parametrização do HIIT. Só ouviu palestras falando sobre HIIT curto, HIIT longo. Nesse livro, ele separa em 6 tipos de HIIT. Mas ele usa didaticamente um desenho mostrando assim, ó, esse HIIT aqui, aí ele desenha um coração, um pulmão e a mitocôndria. Aí no outro HIIT ele bota só o coração e o pulmão. Aí no outro ele tira o coração e o pulmão, coloca a mitocôndria e coloca um neurônio. Ele vai mostrando que as diferentes combinações de variáveis vai ativar diferentes funções. A gente chegou a conversar sobre isso lá no curso. Claro. Exatamente, eu voltei ali trazendo aquela discussão. E hoje eu consigo... hoje eu estava com uma aluna, 70 e poucos anos, e ela me fez uma pergunta assim, professor, é melhor mais tempo ou maior intensidade? Exatamente essa a resposta. Aí eu tive que apresentar para ela que tem diferentes possibilidades. Agora, tem gente que não gosta do intenso. Aí ela fez, eu não gosto do intenso. Eu fiz, mas calma, como é que te apresentaram esse intenso? Não é o intenso nessa mesma duração que você fez no contínuo. Eu vou morder e vou assoprar. E fiquei brincando com ela. Exatamente. Aí ela aumentou, me permita aqui, eu aumentei a esteira, ela andava andando em 2.6, 2.8. Aumentei para 3.2, 1 minuto, vi que ela ficou mais ofegante, agora vamos recuperar. Então, aí falei para ela, estou utilizando um treinamento mais intenso. Então, uma outra coisa, Choquito, que eu queria deixar aqui de mensagem, eu tenho ido em alguns lugares aí, quanto a área de dita aeróbico das academias está desprezada. Gente, é tão rico o que hoje estou fazendo com os meus alunos que são ditos de grupos especiais, mas eu não consigo não acreditar que melhorar a aptidão física da pessoa vai trazer coisa boa para a saúde dela. Então, meu aluno, ele anda, ele faz intervalado, ele começa a correr. Tem tanta combinação que você pode fazer e que traz uma autoestima, porque as pessoas falam muito da autoestima estética, né? Sim. Mas que essa melhoria da aptidão, da pessoa recuperar uma capacidade para andar mais intenso, para correr mais intenso, isso fortalece muito. Eu compartilho muito da sua tristeza, porque assim, eu venho do segmento academia, né? Então eu consegui estar nos dois mundos. E sempre percebi a deficiência daquele espaço ser mal utilizado ou não ser utilizado. E aí eu cito aí com bastante propriedade que a escola que eu vim, da Palmeira, foi a única academia que tinha um protocolo do setor cardiovascular, você vivenciou isso. O aluno chegava, era verificada a frequência cardíaca inicial, era prescrito de forma microciclo semanal o tipo de ergômetro, volume e intensidade que ele ia fazer aquele ciclo, e registrado durante e pós-treino a frequência cardíaca. Isso, para mim, foi uma faculdade para mim. Ali foi que eu consegui atrelar ao que eu estava vivendo na faculdade, na fisiologia. E não foi continuado isso. Eu consegui, na verdade, entender e trazer isso, né, para o meu ambiente de trabalho com bastante propriedade. E já tentei algumas vezes já promover alguns cursos de treinamento, justamente, e vendo muito isso. Todas as minhas palestras são sempre as mesmas. Prescrição e avaliação de treinamento aeróbio. O professor de educação física segregou o que temos de mais importante, que é justamente a totalidade do corpo, totalidade da aptidão física, que não se fala mais. No podcast com o Ricardo, a gente, né, falou, e aí a pandemia trouxe novamente o exercício calistênico, né, que evidenciou aí a ampliação das valências físicas como um todo, que na academia, infelizmente, doutrinário simplesmente é o treinamento de sobrecarga. Cinética desce, cinética aberta. O CrossFit está resgatando isso, viu? Pronto. Resgatando o entendimento da totalidade. Da complexidade do que tem todo dá seriedade, exato. Mas a fisiologia é fantástica, de você estimular Adoro, tudo. Utilizo. E aí, assim, dentro dessa discussão que a gente está trazendo, você tem uma linha de atuação que foi, na verdade,
primeiro curso que eu pude, né, vivenciar em 2005 Tem uma com foto você, desse. que foi justamente prescrição e treinamento para grupos especiais, que é muito pouco falado, muito pouco evidenciado, porque na verdade é um público especial que dificilmente você tem acesso, ou não dão possibilidade do acesso dessas pessoas a esses ambientes. E eu queria que você, como para mim, uma das principais referências, disse, primeiro explicar para as pessoas o que vem a ser o público especial, né? Porque eu acho que o nome traz assim, né, uma conotação um pouco de inferioridade ou de incapacidade, mas que o que você vai trazer, eu creio que vai abrir a cabeça e chegar no ouvido aí de pessoas que se encontram nessa situação, ou que não sabem, mas que pode, né, e deve usar o exercício como principal preditor aí da manutenção e da ampliação da sua longevidade. Então, eu tive esse espaço há 20 anos atrás, se chamava Cardio Treino, que foi o que eu voltei de São Paulo querendo fazer. Aí eu passei no concurso da UNEB, fui dar aula no Unime, FTC, Unijorge. Todas privadas da Bahia. E uma demanda grande, e aí eu perdi minha equipe, que nós temos hoje, muito orgulho, dois que foram meus estagiários, que são professores da UNB hoje, um outro terminou o mestrado lá agora também, e naquele momento eles estavam saindo de Salvador, minha equipe estava ali desfeita, e eu abri mão daquele projeto. Mas eu sempre falei em sala de aula que um dia que eu saísse do futebol, eu voltaria com um projeto de grupos especiais. E assim foi feito. Atrasou um pouquinho por causa da pandemia. Mas hoje eu olho, Choquito, e vejo assim, eu passei 20 anos no ensino superior, e quem foi meu aluno, provavelmente na graduação, foi meu aluno de fisiologia, medidas de avaliação e grupos especiais. E hoje pergunto assim, se eu não tivesse meu espaço e tivesse que encaminhar uma pessoa da minha família para fazer exercício com alguém que trabalhe com grupos especiais, eu não lembro. E olha que foram muitos alunos. Pode ser que eu pensando, tenham pessoas que talvez façam um personal. Eu acho que sim. Mas não tem um espaço. Não tem um espaço. Então esse é um propósito que eu tenho. Mas o que está me deixando preocupado, muito preocupado pela educação física, é porque a gente está falando muito em saúde, exercício é bom para a saúde, longevidade, etc. Mas do outro lado, eu estou falando porque as pessoas batem na porta lá do meu estúdio. O que é isso aqui? O nome talvez substituir em vez de grupos especiais, grupos específicos. Mas eu faço questão nas minhas publicações colocar mesmo as doenças. Sim. Por quê? Primeiro que a gente que tem doença crônica, isso não é demérito para ninguém. Não. E as pessoas não precisam ter vergonha de serem hipertensos, diabéticos, cardiopata, asmático. Não vejo. Mas foi uma forma dessa questão do marketing, né, de direcionar o meu nicho. Eu tenho pessoas lá também que não têm problema de saúde, mas que elas querem esse ambiente. Mas se eu abro sem direcionar isso, eu vou receber pessoas que não entenderam a ideia e que talvez não seja o meu público ali. Não estou falando de idade, não. Tenho jovens, tenho de todas as idades, mas que pessoas que querem o exercício para a sua saúde. Então, mas o que está me preocupando mesmo é que as pessoas não estão reconhecendo o papel de um profissional de educação física, porque é interessante, Choquito, se você fala no meu nome para quem é professor, tudo bem, porra, Walter, meu professor, legal, ótimo. Mas lá, as pessoas abrem a porta e não sabem que eu estou lá dentro. E aí perguntam, qual é a sua formação? Você é fisioterapeuta ou você é profissional de educação física? E aí você tem que explicar. Mas isso aqui é Pilates? Isso aqui é RPG? Você tem RPG? Porque eu vim procurar Pilates. Não, isso aqui é um programa de condicionamento físico. Tem essa parte aqui, essa parte aqui. Como assim? As pessoas não estão entendendo que existe um programa que contemple todas as variáveis da aptidão em um único lugar. Naquele mesmo ambiente que ela nunca encontrou essa possibilidade. Isso está me E a preocupando. configuração? Porque, tudo bem, profissionalmente eu já estou mais do meio para frente.
os mais novos têm que abrir o olho, porque ficar só falando em rede social que exercício é saúde, sem atitude para apresentar essa relação para as pessoas, eu não sei. E aí eu estou falando das pessoas não reconhecerem e, com todo respeito, à classe médica de uma forma geral, pela falta de atendimento qualificado nas grandes academias, os médicos estão exatamente recomendando que as pessoas procurem outras formas de exercício, como o pilates, a hidroginástica, eu acho que a gente está um pouquinho mais contemplado, mas Coisa que ela fala assim, eu não vou matar aquela pessoa indicando se, aquilo. se os estúdios de treinamento Sim. para grupos especiais, e não adianta ser só VA Training, eu precisaria que em outros Sim. bairros, para que a população entendesse assim, não, existe um lugar que faz um trabalho específico com a saúde das pessoas. Acho que até o próprio dentro da academia devia seguir um programa específico para isso, como já tentaram fazer, na verdade. Eu até conversei com isso outro dia, conversando com uma pessoa da academia. Não, mas a gente reveza aqui os profissionais. Eu falei, olha, você tem que identificar na sua equipe quem é que tem perfil. Potencial. Porque é perfil, lidar com isso, assim como tem um que gosta da corrida, Sim. um que gosta do futebol, Sim, é perfil profissional, de identidade Exatamente. profissional. Só que, como as pessoas não estão tendo referência, por exemplo, eu mando para estagiar com você lá, pessoal, olha, você é um treinador no grupo de corrida, um empreendedor. Beleza. Aí eu dou aula de grupos especiais na faculdade, na universidade, mas quem é a referência? Agora Sim. eu estou fazendo, mas até então eu não estava fazendo. Não. Então, esse aluno vai se espelhar em quem? No sucesso de quem? Na atuação profissional de quem? Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Então, a educação física precisa abrir os olhos nesse sentido. Vou fazer uma outra crítica, né? A gente viveu ali o momento da pandemia. Postagens de irisina, postagem de sistema imune, bombando todos os dias. Abre por causa do imune, por causa do vírus. O vírus está aí ainda, né? Ou a gente não precisa mais estar protegido da imunidade? Ou não precisa mais? Enfim. Não. E aí as postagens relacionando o exercício à saúde Parou. não tem mais. Então a gente precisa refletir sobre essas coisas. Porque os algoritmos Aí, cada vez mais. mas estão afastando Sim. estão afastando os profissionais de educação física da relação com a saúde. E a gente não está percebendo. Foi o que eu discuti. Na verdade, a gente é funcionário da educação física, que não dependemos dos espaços que foram fechados para atuarmos. Eu discuti e bati muito sobre isso. A galera precisa acordar a gente, a academia, o prestador de serviço da gente, não a gente prestador de serviço da academia. Mas o que mais me impressiona não é só essa questão do espaço, de fechar ou poder, que eu E concordo com atitude. você. Não, é o discurso. Sim, sim. Não, foi totalmente midiático, na verdade, né? Se pegando de uma frequência que hoje a realidade social é essa, eu vou na desgraça para poder dizer que eu consigo resolver o seu problema, mas não continuo fazendo isso porque é tudo Aí eu volto camuflado. a postar o pré e o pós. Aí eu volto, então, não sei se as pessoas estão se dando conta disso, a gente que já tem um pouco mais de bagagem, a gente já viveu momentos onde a ginástica aeróbica bombava, a musculação já bombou mais, então a gente consegue fazer uma leitura, Sim. o personal já bombou Sim, mais, sim. tudo foi ficando Mas também, mas ficaram a só... corrida já bombou mais Sim. e hoje está voltando, né? Mas permaneceu com uma base sólida, nunca da antiga geração. isso, nunca caiu tanto, mas é importante que os jovens da educação física se deem conta disso, porque senão lá na frente vai buscar assim, vai todo mundo pensar, mas eu queria que minha mãe fizesse exercício para a saúde. Onde? Não vai ter lugar. Eu fiz, e aí levei para a sala de aula isso, eu estava lendo um artigo que fizeram, se baseando se a gente tivesse uma educação física de formação base nas escolas, poucas pessoas ou menos pessoas teriam morrido do Covid, propriamente dito, pessoas que naquele momento tinham vulnerabilidade frente à doença. Ou seja, porque eu teria uma formação menos ignorada do cuidado, do autocuidado, em relação à atividade física, à alimentação, né? A prática regular do exercício dentro da sua maturação, né? Até os dias atuais.
E isso é nítido. E a grande maioria das pessoas que morreram foram pessoas que tinham doenças plurimetabólicas, que é o segmento que está cometendo praticamente quantos por cento da sociedade hoje? Então, Tem... mas muitas dessas pessoas que sobreviveram, não morreram, que tomaram esse susto, algumas já esqueceram o susto, Sim, algumas ainda permanecem assustadas, mas está faltando um lugar para essas pessoas irem se exercitar. Essa é a reflexão. Onde? com quem? Com quem? Aí, um personal trainer é uma solução. Aí você falar da especialização de fisiologia do exercício, eu sempre disse em sala de aula, não sei se você vai recordar dessa frase. E eu tenho que ter tempo, você não vai cortar, tem que ter tempo para Não, esclarecer. pelo contrário. Porque a pessoa que ouvir pegar só o recorte, ela vai me interpretar mal. Eu digo sempre assim, quem se especializa em fisiologia do exercício não se especializa em nada. Lembro, sim. Você usa a fisiologia do exercício na sua prática da corrida. Eu posso usar na hidroginástica, posso usar em grupos especiais. Então, ela não é método. Ela é conhecimento para você desenvolver a sua prática profissional com mais competência. Exatamente. Base. Então, a fisiologia não ensina você a fazer nada dentro da educação física. Dá recursos. Ela aprimora um pouco aquilo que você escolheu dentro da educação física. Isso faz... O que acontece com isso aí, Choquito? O estudante, ele quer aprender alguma coisa para ele fazer. Executar. E a fisiologia não dá nada, nenhum elemento para ele executar. Então, ele acaba não querendo estudar a fisiologia do exercício. Ele prefere estudar, fazer terrorismo biomecânico, que a gente precisa começar a bater forte, porque aí, com todo respeito à biomecânica, mas o cara aprende um movimento que não deve fazer. Ele não sabe nem por quê. Qual é o músculo, qual é a ação. Ele não sabe tanto quanto uma pessoa especialista sabe. Mas ele olhou e falou, esse movimento não pode. Agora, a fisiologia do exercício, se ele não tem um movimento que ele não possa fazer, é interpretar a intensidade, é interpretar... São outras variáveis. Então, a gente, na fisiologia do exercício, na graduação, a gente não dá esse elemento. Então, o aluno não está se interessando por isso. Aí você fala da pós-graduação. Gente, com todo respeito, pós-graduação, hoje, na maioria das vezes, tem sido, infelizmente, uma formalidade apenas de você ter o título. Estou falando porque, primeiro que o modelo de sábado e domingo, para você estudar sistema cardiovascular como uma pós-graduação só num sábado ou só num domingo, estou falando geral, me colocando também, porque eu também dou aula nessa condição e eu sei que é pouco tempo. Mas hoje a gente está vivendo um momento que a informação está disponível. Se eu busco a informação e vou lá, vem um professor de fora, um professor daqui de Salvador, que seja, eu vou lá para explorar ele, é uma coisa. Mas eu não estudo nada, não leio nada e vou lá para que ele coloque na minha cabeça o conhecimento, aí vai reproduzir. Aí está complicado. Então, o que acontece geralmente? É o que você falou, muita gente tem o título, mas hoje é conhecimento para me dar segurança. Claro, vai ter que cumprir a formalidade de escolher uma boa pós-graduação. Mas eu lembro naquela época da Unime, que é um modelo que funcionou muito, mas que não é comercial. A gente, não sei se você fez essa lá, a gente colocava o aluno de segunda a domingo, todos os dias à noite, sábado e domingo de manhã. Era uma semana no mês. Se eu abrir uma pós-graduação com essa característica, não tem um aluno. Esquece. Porque todo mundo está trabalhando, tem que sobreviver, etc. E o EAD está evidenciado. Mas não tem como é que... muito difícil, é muito difícil. Fora o custo disso, né? E hoje o aluno achar que Instagram é lugar de conhecimento, Você né? Veio trazer agora. Agora, eu uso muito Instagram. Eu vejo várias postagens que, pô, que legal isso aqui, ó. Vou lá, pego o artigo, vou lá, pego o indicador. Então, eu fiz uma crítica, mas tem muita coisa, dependendo de quem você esteja seguindo. Pô, tem caras aí que entregam conteúdo muito bom. Agora, no geral, não é o que o aluno quer ouvir, né? Ele quer o mais fácil. Você trouxe aí, Watson, e aí acompanhando de 2019, que quando a gente se reencontrou, na verdade, né?
com a trilogia que você fez, que foi excepcional, daqueles cursos, e trazendo justamente, né, com uma contribuição altamente importante para a minha carreira em particular. E você passou a utilizar bastante a questão virtual, coisa que você não fazia, até porque se mudou muito o segmento da sua proposta de trabalho. Então, eu hoje vejo muita coisa, né, que você está se adequando, se acostumando. Eu lembro da pandemia, eu te convidei a fazer uma live, e aí você, como sempre, muito centrado dentro do seu conceito de, poxa, Kito, eu estou negando alguns convites porque eu não estou preparado ainda, enfim. Estava E eu achei emocionalmente abalado. emocionante, eu achei aquilo muito, muito digno e muito verdadeiro, porque vinha de uma referência macro para mim. Eu falo, pô, será que o que eu estou fazendo tá no momento certo? Eu devo... Foi super bacana, aquilo talvez para outro tivesse tido uma conotação diferente, mas para mim foi totalmente positiva. E hoje eu percebo o quanto você está preparado e buscando a inovação disso. Queria que você trouxesse o quanto essa parte está contribuindo para a sua atuação atual dentro dos seus projetos, o quanto está trazendo também de forma negativa para o nosso segmento, e o que você visualiza, né, o segmento hoje da tecnologia futuro aí para os negócios, tanto como empresário hoje, como professor, como, né, pessoa. Então, eu gosto muito da metodologia EAD. Agora, a gente não pode confundir. A sala de aula EAD é uma coisa, a aula remota é outra coisa. As pessoas estão usando como sinônimo. Então, uma sala com módulo, com a linguagem EAD provocativa, que leva você a outros links, outras informações, o EAD está muito bem formatado, acho que é uma opção. Já tive bons alunos em EAD pela UNEB, tão bom tanto quanto alunos presenciais. Eu acho que quem faz é o aluno. Exatamente. Né? Mas esse é um ponto. Agora, na pandemia, eu comecei a gravar uns vídeos, mas está vendo aqui pelo podcast, eu sou muito prolixo nas minhas explicações. Então, eu gravei muita coisa, comercializei, não deu muito certo do ponto de vista comercial, porque talvez eu não sei vender só para jogar no funil. Sim. Eu quero vender conhecimento. Essas estratégias têm uma certa dificuldade, até admiro quem sabe fazer, mas você fazer frases provocativas de não é aquilo que você tem para entregar, só para atrair, isso não combina um pouco comigo, mas eu respeito. Mas a aula remota, me adaptei bem, tive boas interações no momento da pandemia. Só que nos últimos meses, o que estava acontecendo é que, quando estava todo mundo travado em casa, então todo mundo estava ali, curtindo aquilo ali. Só que nos últimos meses, o cara tá fazendo qualquer coisa, tá estagiando, tá dirigindo, tá no ônibus, tá logado. Então você tá falando para ninguém. Exatamente. Isso foi me deixando com crise de ansiedade. Conversei com o Chicão, pô, velho, isso tá me fazendo mal para minha saúde. Então, não que com isso eu queira dizer falar mal do remoto, porque no meu curso eu fiz algumas reuniões remotas ricas, depende da participação. Aí hoje você vai dar aula de fisiologia do exercício, aí você fala na palavra anabolizante. Acabou sua aula. Acabou. Acabou a aula. Porque os caras querem te dar aula. Sim. Pô, os valores estão complicados, invertidos, porque o cara está falando de uma coisa que eticamente não é legal e o cara quer me convencer que é possível fazer. Então isso me desgastou um pouco, mas gosto muito da tecnologia, gosto das redes sociais, tenho acompanhado. Eu acho que, como tudo na vida, né, a gente vai aprender quem são as referências, porque tem profissionais muito competentes que sabem lidar bem com isso. Você está vendo que o cara está com a melhor das intenções, Sim. ele não está só pensando no aspecto comercial. Sim. E agora, o problema são os algoritmos, né, que vão nos alcançando com coisas que às vezes não fazem sentido. E a gente, às vezes, não se dá conta. Eu tenho dito aos alunos também assim, olha, hoje você vai fazer uma entrevista de emprego, a sua rede social, mas minha vida é minha vida. Ok, eu respeito. Mas eu não estou falando da sua vida, estou falando da sua identidade profissional. E o que você passa. Da imagem profissional. Da vida pessoal, cada um faz o que quer. Mas, porque quando você é um profissional, você representa uma classe, e dentro dessa classe, você está buscando um espaço
e você precisa ter uma identidade nesse espaço, Seu conceito. que vai levando também as pessoas a entenderem que você é competente e é referência naquilo ali. Credibilizar você. Mas às vezes se perdem um pouco, né? Assim como a gente mesmo Sim, claro. também se perde, mas é assim que eu vejo. Mas eu acho que a tendência é permanecer as opções. Por exemplo, teve uma pessoa que me disse, Walter, indica aí uma pós-graduação em fisiologia. Porra, um cara... Eu fiquei pensando, vou te dar uma dica, procure saber das que estão acontecendo aqui em Salvador, quem são os profissionais. Ah, mandou aqui aquele card. Eu falei, não, peça quem é que vem. Que ali é a venda. Ali é a venda. Quem é Se que vai te vem. dar aula? Cara, se eu vou me matricular, o cara tem que me dizer, tal módulo é fulano, tal módulo é fulano. Não, a gente não sabe. Então ele também não está me transmitindo garantia do que eu vou Confiança. pagar. Aí, eu pesquisei assim na internet, encontrei uma na USP de Ribeirão Preto, não sei o quê. Eu fui olhando assim, não conheço as pessoas, mas pela forma com que ela estava sendo apresentada, com o nome do professor, o currículo dos professores, seria remotamente. O cara foi e está satisfeito. Perfeito. Aí que eu acho, quando que quem mora aqui teria a oportunidade de fazer isso lá fora? Então, essa é a grande vantagem do mundo digital. A que iniciou foi a Gama Filho, no qual as minhas duas treinos de esporte de fisiologia foi através dela e depois, né, faliu. Mas a possibilidade foi quem tinha, que era a Gama Filho. Vinha do Rio para cá, né? Contratava alguns professores locais e outros 2, 3 vinham, né, para cá ministrar aula. E assim, para ser bem polêmico aí, eu ministro aula de fisiologia do exercício há muito tempo nos cursos de fisioterapia e sempre falei para os fisioterapeutas que tem uma parte deles que trabalham com exercício e que precisam conhecer fisiologia do exercício. Ok. Então, eu estou como professor de educação física ensinando o fisioterapeuta. Mas eu não estou ensinando condutas fisioterapêuticas. Eu estou ensinando a fisiologia do exercício para, nas competências e habilidades da fisioterapia, ele utilizar. Está me preocupando, porque a gente está vindo fisioterapeutas ministrarem a aula e cursos para a educação física, mas só que aí não para trazer o conhecimento na aplicação do que é nosso, mas para dizer o que a gente tem que fazer em termos de competência e habilidade. Então é importante que os alunos compreendam isso também, quem está se matriculando, quem vai se matricular. Eu tenho que ter referência de atuação profissional de quem é da minha área. Né? Ele pode até me ensinar a biomecânica, o exercício, mas ele não pode me ensinar a dar uma aula daquilo, do que eu faço, porque são competências e habilidades diferentes. Esse é o entendimento que eu tenho, mas é uma outra coisa que tem preocupado bastante nesses cursos. No podcast passado, a gente teve Lorena Rios, que é minha aluna, fisioterapeuta excepcional, e a gente discutiu justamente sobre isso. E ela trouxe o parecer dela, fisioterapeuta, reconhecendo, e aí eu provoquei ela, né? O que ela atribuía essa invasão propriamente dita, ambas partes, né? Que Ambas ocorre as também partes, para deixar do bem lado claro. de lá. E ela trouxe, Joquito, eu acho que a falta de preparo do profissional de educação física atribuiu muito o cliente explorar o fisioterapeuta. Claro que alguns, a maioria age de má fé, de né, forma não ética, mas que a gente abriu talvez esse espaço. Eu atribuo isso com propriedade, pelo menos dentro do tempo que eu tenho de vivência e formação, que nós somos culpados de algumas condutas, né, que estão sendo aí, principalmente a parte de, né, por falta de um suporte do conselho, de políticas, né, o professor de educação física entrou no quadro lá como essencial, né, para os núcleos de assistência à família, paraná. Quem são esses profissionais que estão lá? Tem preparação e habilitação para estar lá? Então, esse é um outro ponto, mas vamos lá, primeiro para a gente fechar a primeira ideia, né? Eu acho assim que quando eu sento com amigos, pessoas éticas, está muito bem delineado o papel de cada um. Claro, nível Então, 1, 2 e 3. a gente não está fazendo uma discussão entre educação física e fisioterapia. A gente está fazendo levantando uma polêmica entre pessoas da educação física e pessoas da fisioterapia. Então, aí a gente entraria na parte da ética, que você resumiu bem aí. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, vendo esse cenário, para tentar identificar quem são essas pessoas de ambos os lados,
que eu também sou muito crítico dentro da própria educação física e apontando coisas que nós não deveríamos também estar fazendo, Exato. mas que infelizmente alguns colegas acabam fazendo, né? Walter, dentro desses 20 anos, né, de experiência, de bagagem, como você se colocaria hoje, colocaria a educação, o cenário da educação física hoje, enquanto formação de novos profissionais, o cenário atual da educação física, enquanto formação e enquanto mercado de trabalho? Pelo de trás para frente aí, né? Eu acho que não tem uma profissão tão promissora em empreender, em possibilidades, quanto a educação física. Pela diversidade de atividades que nós podemos acompanhar, realizar, prescrever, eu acho que tem um mercado aí grande. Estou vendo meu filho fazer a opção por cursar educação física, com total apoio, não só porque é uma escolha dele, mas porque eu acredito. Agora, a formação, e aí não é nenhuma instituição, o sistema educacional brasileiro do ensino superior, depois que foi para a Bolsa, né, virou um produto comercial, e aí veio a pandemia, então foram muitos cortes, qualidade, professores, horas para acompanhamento, então você conhece muito bem isso aí. Então minha grande preocupação hoje é qual a formação que meu filho vai poder ter. E minha filha, que vai fazer vestibular agora, imagine, eu sou de uma geração que era difícil passar no vestibular. Então, hoje, Não precisa mais prestar vestibular. você não tem essa preocupação, mas você não tem mais qualidade, você não tem a Sim. certeza da qualidade do outro lado. Então, é isso que tem me preocupado. Talvez, em sendo da educação física, eu posso propiciar ele, né? Um caminho, uma condição. Você precisa ver, eu fiz já 3 cursos lá na Vera Treino, ele fez os 3. Chato igual o pai, Sim. perguntando, questionando. Sim. Já vem de uma discussão dentro de casa sobre o jovem gosta de saber de hipertrofia, Sim. treinamento de força, então já é uma coisa que a gente já vinha conversando, não que a educação física seja só isso, mas eu sempre gostei de explicar a fisiologia para ele, para minha filha. Então, é acreditar, porque hoje você escolheu uma profissão simplesmente porque você está imaginando que o mercado vai ser melhor. Eu hoje, com 48 anos, vivi da educação física, Criou eles criei meus através da filhos da educação física. física, estou recomeçando o empreendimento dentro da educação física, sou professor universitário, essa parte a UNEB ainda nos dá condições, obviamente, né, Estabilidade. de autonomia, não só da estabilidade financeira não, mas da sala de aula, da autonomia, coisas que, infelizmente, as particulares, quando eu digo assim, nos obrigam a passar por algumas coisas que não dá. Mas eu acredito que no futuro vai se estabelecer competência. A gente vai chegar, está no momento de que ter a graduação, a pessoa está achando que é suficiente, mas cada vez a seletividade da busca das pessoas, da referência, em todas as áreas do conhecimento, eu acredito que ela vai se tornar uma realidade. Acredito muito nisso, Choquito, no nosso meio, por exemplo, a gente está vendo, você foi um dos pioneiros, né, acompanhar as academias, você era coordenador das academias sem professores. Low cost. Mas tem um público, mas tem um outro público que não é pequeno, que vai querer um atendimento, que quer um profissional qualificado para acompanhar. Então, acho que é por aí. Acho que o próprio mercado vai ser seletivo nesse sentido. processo. É o que eu quero acreditar, senão fica complicado, né? De acreditar que a competência vai... Agora, conhecimento ninguém tira, né? Estudar, ler, se posicionar, falar. Então, a gente vai e volta algumas vezes, como o Torinho sempre fala, né? A educação física ainda tem isso que ajuda, que, infelizmente, a grande maioria não busca isso, né? A gente já falava isso para você da graduação. Então, também é um ambiente que
um pouco mais de empenho, dedicação, você consegue ter uma posição, uma autoridade, uma né? autoridade mais fácil. Não que seja fácil, sim, mas tem que ser conquistada com muito estudo. Mas eu acredito nisso. A minha ideia do convite, né? Primeiro, foi justamente trazer essas contribuições que você tem de bagagem, de experiência. Para mim, uma das melhores didáticas do que já pude vivenciar em minha vida. Fala fácil, consegue entregar porque ama o que faz. A gente, Isso aí. eu acho que talvez por isso que a gente não tá rico ainda. Eu ia falar isso. Eu, hoje, com 48 anos, eu falo assim, eu não poderia ter escolhido outra coisa. Porque quando a gente está jovem, a gente fala... Hoje, não, com 48 anos, eu falo, graças a Deus que eu escolhi isso. Eu me sinto realizado estudando exercício, falando de exercício, contribuindo com a vida das pessoas. Isso é do coração mesmo, assim. Eu não me vejo sendo outra coisa, a não ser o que eu faço. Eu sou muito feliz no que eu faço. Compartilho da mesma propriedade, eu respiro, vivo, durmo, na verdade, às vezes eu durmo, né? E fiquei muito feliz. Logo mandei mensagem para ele, que dia. E eu acho que isso que é o pagamento de qualquer construção de relacionamento, né? Poderia ir dentro de sua nova empreitada e inventar qualquer desculpa e tal, mas só o fato de você ter aceitado o convite traduz o grau de admiração mútua, né? Que a gente tem um pelo outro, de respeito e agora de parceiros, né? Porque a gente constrói a ampliação das relações através disso. Se eu entendo que o seu negócio, ele é, além de promissor para a educação física, é atrelado ao meu negócio e vice-versa, a gente só tem a ganhar. Porque quanto mais gente fazendo e reproduzindo isso, mais a gente vai ganhar e conquistar. Então, a ideia era fazer com que as pessoas passassem a te conhecer, para quem não te conhece. A gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto, ao nosso programa de avaliações, né, estruturando aí a possibilidade que outras pessoas entendam isso como realidade, né, e necessidade. E esse foi o podcast Café com Choquito com o professor Walter Abrantes. Obrigado, Walter. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal, para que a gente pudesse fechar nosso podcast. Então, só agradecer o seu convite. Não poderia negar de forma nenhuma. Primeiro que você sabe que eu tenho uma relação com alguns alunos mais próximas do que outros, obviamente, mas uma relação que eu tenho com os meus alunos é uma coisa, para mim, mágica, assim, de muita emoção mesmo, às vezes. Para a gente fechar, você viu a sua aluna da corrida hoje, que foi minha aluna. Professor, você não lembra de mim? Você não está reconhecendo a minha voz? Sim, Lisete. Foi minha aluna virtual, só conhecia a voz. Ela queria que eu lembrasse pela voz. Bacana. Mas são diversos reconhecimentos. Eu fico muito feliz e sempre apoiando. Eu sempre fui muito provocativo a vocês, né? E tem aluno que você provoca e ele responde. Uhum. Então, você é um aluno que a gente foi provocando, e você foi dando resposta. E hoje está aí com o seu trabalho reconhecido, uma proporção que nem você se dá conta. Às vezes a gente está envolvido tanto que a gente não dá conta da projeção que tem, do reconhecimento que tem. E que para a gente, enquanto professor, enquanto amigo, é de muita satisfação. É bom ver a educação física bem representada, né? E eu lembrei, questão do curso, que eu fiz aquele em 3... Sim, a trilogia, me chama de trilogia, de 3 meses. Você lembra, no último dia, as sugestões foram práticas. Porque, por mais que a gente ache que a gente fala da fisiologia, a gente acha que a pessoa vai captar rápido para jogar no trabalho dela. E não é bem assim. Então, eu hoje estou fazendo a opção de cursos com 15, 20 pessoas no máximo. Mais intimista e produtivo. Porque você consegue ouvir, ver, dialogar e fazer alguma coisa prática. Ainda que seja demonstrativa, mas eu acho que a sugestão que vocês fizeram lá no final daquela trilogia, como você chamou, foi essa. E hoje, bem... E está dando certo. Está dando certo, estou muito satisfeito. Na verdade, além do curso, está sendo continuado isso, né? E aí, queria deixar à disposição lá a assessoria, o espaço lá para seu filho que já fez a proposta para estagiar lá com a gente, seu estagiário, né? E fazer o laboratório lá. Se um dia que
Vou estar no curso, né? Agora 20 e 21 de agosto. 20 e 21 de agosto? 20 e 21 de agosto. Lá no estúdio. Tem vaga ainda? Rapaz, tem 2 vagas. Então... Não, a sua tá reservada. Não, então corre, porque for lá. Mas graças a Deus também tem tido uma resposta boa. Perfeito. E parceria aí nessa questão das avaliações. Até falar com você, tem alguns alunos lá de grupos especiais que vão correr a maratona, vão Perfeito. correr os 5, os 10. Aí eu vou pongar lá na sua. Não, a ideia é essa, na sua fazer essa estrutura ponte. aí. Ponga nada, ali é o nosso laboratório. Ali que eu falo, eu não sou. Eles treinam comigo no sentido de fazem exercício comigo, Sim. mas eu não sou treinador, eu não quero esse. Não, Quando eu digo não quero, assim, porque meu serviço é outro, é tudo. Sem parceria ninguém cresce. Então tem que ter parceria e entendendo o papel de cada um dentro desse processo. Ganha mais, dá menos trabalho, sem dúvida. Dividir é melhor. Mas tem alguns alunos que estão já correndo ali na esteira 6, 7, estão se empolgando. Massa. Vou até oferecer para eles também a treinarem na rua lá de Perfeito. semana. Vamos Perfeito. tentar isso aí. Mas só agradecer e parabenizar mais uma vez. As portas estão abertas aqui no nosso estúdio. O podcast com Choquito é mais um projeto, mas o dia que você quiser utilizar esse espaço para poder trazer contribuição, divulgação, fazer sorteio de curso, enfim, o espaço está aberto e você sabe que a casa é sua. O Choquito é seu. Será que eu vou comer o Choquito? Aqui, bora lá, o brinde do final agora. Bora fazer o brinde do café. O café. Esse foi o podcast Café com Choquito, professor Walter Abrantes.